que Ele está no controle. Se eu coloco algo nas mãos do Senhor, pastor, eu não posso pedir de volta. Não. Se eu coloquei, eu tenho que deixar o Senhor trabalhar. Enquanto o Marcelo estava louvando, o Senhor estava visitando aquele seu marido, aquele seu filho. Esse é o Deus a qual nós servimos. Amém? E aqui já chegou o meu fim. Eu agradeço aqui a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos que agradecer, irmão, em tudo que nós for fazer. É verdade, Deus. Então eu agradeço essa oportunidade. Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Agradeça tudo aquilo que você for fazer. Porque tudo é o Senhor, tudo vai chegar a sua oportunidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou estar passando, está orando e está passando para o pastor. Glória a Deus. Amém? Se coloque de pé. Louvado seja Deus, tu és maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por os louvores que foram louvados, por essa oportunidade, Pai. Mas agora, Senhor, o melhor está por vir, que é a Tua palavra. Senhor, aleluia, Jesus, o Teu Filho já está nas Tuas mãos, Pai. Usa ele, Pai, como uma ferramenta, como instrumento nas Tuas mãos, Pai. É o que eu te peço. Eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Bata a palma para Jesus. Irmãos, louvado seja Deus. Somos gratos a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, né? Quem é merecedor, né? Quem é merecedor de estar aqui? Quem, né? Se nós formos ser sinceros, nenhum de nós. É pura graça. É pura graça, é pura misericórdia. O Senhor Deus tem sido benevolente para comigo e para contigo, né? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está em casa nos assistindo, que o Senhor Deus possa ter falado aos seus corações até agora, né? Que a benevolência e a graça de Deus possa continuar conosco, né? Qual que é o lugar lá, o Gabriel? Joinville. Eu quero aqui mandar um abraço. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa alcançar aí o pessoal de Joinville que está nos assistindo. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em Mateus. Silva. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Eu quero deixar uma palavra para o nosso coração aqui. Hoje o nosso culto vai até meia-noite. Porque olha o tanto de página que eu tenho aqui. Brincadeira, isso aqui é música. Mateus capítulo de número 25. Eu gostaria de falar, irmão, sobre algo extremamente importante, né? Algo extremamente importante para as nossas vidas e que tem sido negligenciado muitas e muitas vezes por cada um de nós, né? Do púlpito à porta. E que eu tenho certeza que o Senhor Deus vai falar conosco, né? Como diz o pastor Manuel, né? Se for cajadada, Senhor, manda também, né? Se for pancada, se for bálsamo, o que vier vindo de Jesus, pode ser bicuda na boca do estômago, o que for. Se for Jesus que está batendo, é maravilha, né, irmãos? Glória a Deus. Então, Mateus 25, versículo 14. Você não precisa ficar de pé, não, tá bom? Só me acompanha aí na sua... Os irmãos estão me ouvindo? Amém. Estão me ouvindo? Então deixa eu só tirar o pano daqui, que eu acho que o meu retorno... agora beleza. Agora eu estou ouvindo. Meu retorno estava tampado aqui. Agora sim. Mateus capítulo 25,
versículo 14. Acompanha comigo aí na sua tradução, tá bom? Porque também o reino de Deus é semelhante a um homem que, partindo para fora da sua cidade, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E deu 5 talentos a um, a outro ele deu 2 talentos, e a outro ele deu 1 talento. E ele fez isso segundo a capacidade de cada um dos que havia recebido, e então se ausentou para um lugar muito distante. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou e recebeu outros 2 talentos. Mas o que recebera 1 foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que havia recebido do seu senhor. E aconteceu que muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e chamou-os para que pudesse prestar conta a ele. Versículo 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, não foi? Então, eis aqui mais 5 talentos que eu negociei e multipliquei para o Senhor. E o Senhor lhes disse: Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entre para o gozo do seu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, o Senhor não me entregaste 2 talentos? Eis aqui mais 2 que eu granjeei. E disse-lhe o seu Senhor: Bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do seu Senhor. Versículo 24. Mas chegando também aquele que havia recebido 1 talento, disse: Ah, Senhor, eu conhecia o Senhor e sei que o Senhor é um homem muito duro. Sei que o Senhor ceifa onde não semeia, que o Senhor ajunta onde não espalha. E eu fiquei morrendo de medo e escondi na terra o talento que me destes. Mas aqui, está tudo aqui, o talento intacto que o Senhor me deu, não está faltando absolutamente nada. Respondendo, porém, aquele senhor disse: Servo mau e negligente, você sabia que eu planto, eu colho onde não plantei, que eu ajunto onde não espalhei. E então você devia ter dado o meu dinheiro para os banqueiros, e você deveria ter multiplicado mais, para que quando eu voltasse, eu recebesse com juros o que eu havia te dado. Porém, disse esse senhor: rapidamente, tire este servo da minha frente, e tome o talento que ele tem, e dá para aquele que ficou com 10. Porque assim eu declaro que qualquer que tem será dado, mas qualquer que não tem, lhe será tirado até o que tem. Peguem, pois, este servo e lance-o nas trevas exteriores, e lá haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Mais uma vez, curva a sua cabeça. Pai, graças te damos e te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade única que o Senhor nos concede. Aplique esta palavra em nossos corações que aqui estão, e aplique esta palavra no coração daqueles que estão em casa nos assistindo, Senhor. Pai, que a tua palavra possa ter primazia em nossos corações, e que a tua boa mão, Senhor, possa nos conduzir, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nessa hora, meus irmãos, eu gostaria de pedir para você me emprestar o seu ouvido, e gostaria que você abrisse o seu coração. Deixe o seu coração flexível e quebrantado, para que a palavra de Deus possa penetrar no seu coração. A Bíblia diz no Salmo 95 o quê? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o vosso coração. Então que essa noite a palavra de Deus possa fazer morada e primazia no nosso coração. Irmãos, esta parábola é uma parábola muito importante, porque ela traz muitos ensinos maravilhosos para nós. Esta noite eu gostaria de trazer aí alguns que o Senhor Deus estabeleceu para que nós pudéssemos estar trazendo.
E eu preciso lembrar que esse texto que nós lemos, ele está inserido dentro de um contexto. O capítulo 25 de Mateus, ele narra aqui o sermão profético de Jesus. Lembrando que o contexto é qual? É a última semana de Jesus na terra. Jesus, ele vai ser entregue, Jesus, ele vai ser abandonado, Jesus, ele vai participar inclusive da última ceia, Jesus, ele vai ser morto nessa semana. E é nessa semana que Jesus então começa, Érica, aí com o seu sermão profético, né? O capítulo 25 inteiro de Mateus está aí trazendo exatamente isso, né? Ela traz aí uma alusão sobre a parábola das virgens, depois ele vem falando sobre a parábola dos talentos, e depois ele vem dizendo como será o castigo eterno. Então o capítulo 25 de Mateus, o contexto é que é a última semana de Jesus, e ele então começa a ministrar o sermão profético, né? E ele então usa a parábola dos talentos para semelhar ao reino dos céus. E ele diz o seguinte, olha, o reino dos céus é semelhante, é parecido como um homem que, ausentando da sua terra, chamou todos os teus servos e colocou na mão dele todos os seus bens. Olha que coisa interessante. Em resumo, o significado desta parábola, irmãos, traz para nós, sabe o que? Resumidamente, a gravidade, né, de desperdiçar dons e talentos que o Senhor Deus nos concede. Em resumo é isso. Essa parábola, ela traz consigo, Ives, a gravidade quando a gente despreza aí os dons e talentos que o Senhor Deus nos concede. E existem aqui, por exemplo, o Senhor desta parábola, aqui tipologicamente ele é Jesus Cristo. Ele é o Senhor Deus, né? Ele é o Senhor da parábola, ele é o patrão aqui. Os servos aqui essa noite representará cada um de nós. Nós somos estes servos, né? E os talentos aqui é os recursos, né? Os dons que o Senhor Deus tem dado a cada um de nós para que a gente possa o quê? Trabalhar, desenvolver, se desenrolar aí na vida com Deus, no reino de Deus, né? E em resumo, irmãos, podemos também o quê? Aprender aqui nessa parábola que o servo bom e o servo fiel é aquilo que a Bíblia chama de mordomo fiel, né? É aquele que de verdade cuida das coisas do teu Senhor, é aquele que de verdade caminha no caminho do Senhor, é aquele que faz a vontade do seu Senhor, né? E todas as vezes que eu lembro esta parábola, eu olho para essa parábola, eu lembro, né, quando a gente vai fazer curso sobre liderança, a gente aprende que é uma grande diferença entre chefe e líder, né? E a grande maioria das multinacionais, quando eles vão fazer o processo seletivo, sabe o que eles fazem para recrutar os seus funcionários ali e os novos membros daquela equipe? Eles ensinam aqueles novos liderados para que eles cuidem daquela empresa como se eles fossem o dono. O dono, sabe por quê? Porque se eu formo os meus liderados como se fossem donos da empresa, logo eles irão cuidar como se fosse deles. É isso que nós temos que ter, irmãos, no reino de Deus. O Senhor Deus, Ele confiou nas nossas mãos dons e talentos, e Ele quer que de fato e de verdade a gente faça isso. Olha que coisa interessante, no mundo corporativo, no mundo empresarial, as pessoas muitas das vezes tratam a empresa do dono como se fosse deles. E na igreja a gente simplesmente denigre, macula a integridade do nosso Senhor. A gente não trata com caso o que de fato e de verdade recebemos do nosso Deus. A gente simplesmente trata de qualquer forma os dons e talentos aí que foi entregue. Então, o servo bom e fiel é o mordomo fiel, que administra as coisas do Senhor como se essas coisas fossem dele. Só que o servo mau e negligente aí,
né? É aquele servo que não tem responsabilidade com o reino, não tem responsabilidade com a obra, tudo que faz relaxadamente, tudo que faz de qualquer jeito, inclusive ele não tem conhecimento do seu senhor. Para este servo, o seu senhor é um tirano. Para esse servo, o seu senhor é alguém que oprime, é alguém que massacra, é alguém que tem prazer de lançar no leito, é alguém que tem prazer de tomar tudo que você tem. Para este servo mau, na mente dele, o seu senhor é um senhor tirano, é alguém que oprime, que humilha. Então, olha que cenário interessante para que a gente possa aprender. Nós temos os servos que são servos bons e fiéis, e nós temos também aquele que é negligente, aquele que é mau. Agora é interessante o seguinte, irmãos, que o que significa aí esconder o talento? Um dos servos recebe um talento e ele esconde esse talento, né? O que significa esconder o talento? Esconder o talento significa se esconder da vida, significa se esconder do trabalho do reino, significa se eximir de responsabilidade, significa, eu vou ficar na minha, eu não vou me envolver, eu vou só fazer o que tem que fazer. Isso significa esconder o talento. Não desenvolver o talento significa o quê? Esconder o talento também está associado com alguém que não ama, com alguém que não se abre, com alguém que não se entrega, com alguém que não tem disponibilidade para si, para Deus, para o outro e para ninguém, né? Esconder o talento aí significa pessoas que está totalmente aquém da obra do seu Senhor. 3 personagens, um que recebe 5, um que recebe 2 e um que recebe 1. Eu aqui nominei, por exemplo, esses camaradas. Por exemplo, o primeiro que recebeu 5, eu dei o nome para ele de motivado, né? Camarada motivado, recebeu 5. Para receber 5 talentos, o camarada tem que ser muito motivado. E vocês vão entender por quê. Porque o talento é algo muito valioso, e era naquela época, né? O que recebeu 2 talentos, eu estou chamando aqui de engajado, né? Ele recebeu 2, ele é alguém engajado que está ali, né? Mas o que recebeu 1 talento, esse camarada, eu nominei ele de falador, de sabichão, de santarrão, de sabe tudo, de faz tudo. É um discurso bonito, né? Ele diz que conhece o Senhor, mas eu faço uma pergunta para você. Como que alguém que tem um patrão, que faz tudo por ele, dá tudo a ele, não nega nada, faz o possível e o impossível para ele, e mesmo assim essa pessoa ainda tem medo do seu patrão? Como? Fala para mim, né? Então nós temos aqui o terceiro personagem que recebe 1, ele é o falador, né? É o alguém que diz que conhece o seu Senhor, diz que conhece o seu patrão, ele é o sabidão, ele sabe de tudo, ele faz tudo, mas ele é o que mais se justifica quando é cobrado-lhes responsabilidade. Então nós temos aí 3 personagens, né? O motivado, o engajado e o falador. Agora, Jesus está dizendo aqui que o homem partiu da sua cidade e ele entregou talentos. O que era o talento? O talento, ele era reconhecido nas duas línguas, seja no mundo grego quanto no mundo romano. No mundo grego, um talento era equivalente a 26 quilos. Valia 26 quilos um talento. Romano, 32,3 quilos um talento valia. E mais do que isso, olha que coisa interessante. Um talento era equivalente, sabe quantos denários? 6.000 denários. Um talento era equivalente a 6.000 denários. Você sabe o que era um denário no tempo de Jesus? Nos tempos de Jesus, um denário era equivalente a 1 dia de serviço de um trabalhador daquela época. Um denário. Um denário era o dia de um trabalhador daquela época. Um talento era equivalente a 6.000 denários. Só que um camarada, ele recebeu quantos talentos? 5. 5 vezes 6. Ele recebeu quantos denários? 30.000 denários, irmãos. Esses homens não receberam qualquer coisa, não. Eles receberam muita coisa. O que recebeu 2 talentos, recebeu quantos denários?
12 mil denários. E o que recebeu um talento, pasme agora. Às vezes a gente lê essa parábola, a gente fica morrendo de dó do camarada que recebeu só um talento, né? A gente fala, meu Deus, coitadinho, só recebeu um. Esse camarada recebeu 6 mil denários. 6 mil denários, sabe o que ele recebeu, irmã Marta? 6 mil dias de trabalho. Ele recebeu 6 mil dias de trabalho. Parece que, né, não era nada, mas era muita coisa, irmãos. Agora, olhando para os nossos dias hoje, irmãos, a gente precisa entender uma coisa, que o que Deus dividiu com a gente, com cada um de nós, foi algo muito valioso, irmãos, muito valioso. A morte de Jesus Cristo é algo muito valioso. Os dons e talentos que nós temos, a oportunidade que temos de estar aqui hoje, diante da mesa do Senhor, os livramentos, sabe, a bondade, a misericórdia de Deus, isso custou muito caro, muito caro. O apóstolo Pedro diz que não foi com prata e nem com ouro que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver. Não, foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. Por isso nós temos que valorizar, irmãos, valorizar, porque tudo que nós recebemos de Deus, o pastor Dietrich Bonhoeffer, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, um pastor alemão, ele defendeu ali de uma forma extraordinária ali o Evangelho, e ele tem uma máxima que diz que a graça é de graça, mas não foi barata. A graça é de graça, mas não foi barata. Alguém teve que morrer para você estar aqui essa noite. Alguém teve que se entregar para que você pudesse ter uma família guardada, uma vida protegida, uma casa guardada. Alguém teve que se entregar para que você pudesse todos os dias ser guardado, protegido e liberto todos os dias. Alguém morreu. E sabe quem foi? Não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi um parente seu. Foi Jesus Cristo que morreu naquela cruz, no meu e no seu lugar. O plano perfeito de Deus para mim e para você lá na cruz do Calvário. Por isso, essa noite, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algumas lições. E eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos nesse texto de Mateus 25, do 14 em diante. Que lições a gente pode tirar desse texto? Primeira lição que a gente tira desse texto é que o patrão, a saber o Senhor, né, espera que a obra dele continue, mesmo com a sua ausência. O patrão aqui da parábola que eu disse, a saber Jesus Cristo, ele espera, irmãos, que a obra dele continue sendo feita, mesmo com a sua ausência, mesmo com a sua ausência. Jesus deu uma ordem imperativa, e qual foi a ordem? Ide e façais discípulos. Ampliem o reino de Deus, né? Faça a vontade de Deus, sejam produtivos no reino de Deus. Esse texto nos ensina, irmãos, que nós cristãos temos uma responsabilidade de continuar trabalhando, mesmo quando parece que Deus nos abandonou. Esse texto nos ensina, em outras palavras, que mesmo quando o cristão se sente só, mesmo quando o cristão se sente que Deus o abandonou, mesmo quando o cristão se sente que ele está sozinho, ele precisa continuar trabalhando. Sabe por quê? Porque, irmãos, o Senhor, a saber aqui o Senhor da parábola, ele deixou uma ordem, ele disse, olha, eu vou me ausentar. Ele não disse quando voltaria, mas provavelmente ele voltaria. Provavelmente ele voltaria. E a gente precisa, irmãos, precisamos continuar trabalhando. Nós vivemos em uma sociedade extremamente hedonista. Uma sociedade não somente hedonista, mas vivemos em uma sociedade narcisista. E a sociedade hedonista é o seguinte: prazer sempre, sofrimento nunca. A gente quer prazer, a gente quer gozar a vida, a gente quer usufruir, a gente quer viver, a gente quer dar vazão para a carne, a gente quer viver o máximo que a gente pode. Prazer sempre, sofrimento nunca.
E além de ser uma sociedade hedonista, é uma sociedade extremamente narcisista. Por quê? Porque infelizmente em muitos ambientes evangélicos o que se vê é glamour. O que se vê é pessoas querendo aplausos, querendo status, querendo posicionamento, querendo nome, né? Se o nome não aparecer, se a posição não for alta, as pessoas não querem. As pessoas querem sentar em cima do altar, em cadeiras luxuosas e deixar a igreja no banco de madeira. Enquanto eu triunfo aqui gozando de uma poltrona de 6, 7 mil reais, a igreja está sentada num banco de pau puro. Mas o que importa é que meu nome seja louvado. O que importa é que eu seja glorificado. Sabe por quê? Porque é uma sociedade aí narcisista. Glória seja dada a mim mesmo, louvado seja o meu santo nome. É isso que essa geração busca, irmãos, infelizmente. E por causa disso, sabe o que acontece? Muitas pessoas, irmãos, deixaram de trabalhar para o Senhor. Muitas pessoas deixaram, de trabalhar para o Senhor. Precisamos entender que mesmo o nosso Senhor tendo se ausentado, diz a Bíblia que os olhos do Senhor estão como? Está como chama de fogo, contemplando toda a terra. E sabe o que acontece, irmã Marta? Os olhos dele estão vendo quem está trabalhando, e os olhos dele também já estão vendo quem parou. Os olhos dele estão vendo quem está trabalhando, quem ainda continua motivado, mesmo sem ânimo. Ah, pastor, eu estou sem força. Vai sem força. Ah, pastor, eu estou sem coragem. Vai sem coragem. Ah, pastor, eu estou sem motivação. Vai sem motivação, mas vai. Não para. E ele sabe, irmãos, da nossa força. Ele sabe. E ele sabe que a nossa força é pequena. Não foi isso que ele disse para uma das igrejas da Ásia? Conheço vocês, sei que tem pouca força, mas não negaste o meu nome. E é assim, irmãos, porque a gente tem pouca força, o Senhor nos levanta todos os dias. É com a pouca força que a gente tem que nós somos motivados, que nós somos levados, que nós somos carregados e conduzidos pelo Espírito Santo, porque nós confiamos que o Senhor que confiou na nossa mão os talentos, Ele vai voltar. Ele vai voltar. Só mais um pouquinho de tempo. Aquele que há de vir virá e não tardará. Então, esse texto aí nos ensina que o patrão, a saber o Senhor, espera que nós continuemos trabalhando mesmo com a sua ausência. Mateus 28:20 diz o quê? Tendo cuidado de guardar todas as coisas que eu vos ensinei, eis que estarei convosco de vez em quando. É isso que a Bíblia diz? Todos os dias, todos os dias. Os dias que você se arrepiar, os dias que você não se arrepiar, o dia que você achar que Deus te abandonou, o dia que você achar que você está sozinho, os dias mais dolorosos da sua vida, Ele estará lá. E quando você menos esperar, a calmaria vai aparecer. Sabe por quê? Nos momentos de dificuldade, Ele te carrega no colo. Ele está lá, mesmo sem que a gente perceba. Ele está. Aleluia, Jesus. Ele está lá. Segunda lição que a gente aprende nesse texto é que os bens do patrão também são os servos, são bem dos servos. Veja comigo aí o versículo de número 14. Porque isto também é semelhante aí o reino de Deus com um homem que, precisando partir para uma terra distante, ou seja, ele partindo para essa terra, ele chama os teus servos e entrega na mão dos teus servos todos os seus bens. A gente aprende que mesmo na ausência do Senhor, porque Ele se ausentou, a gente precisa continuar trabalhando. E a gente aprende também o que, Pedro? Que os bens do patrão também são os bens do servo. Tudo o que ele tinha, irmãos, ele confiou naqueles homens, sem titubear, sem olhar para trás, sem duvidar. Olha, não tenho previsão de voltar, mas está aí nas suas mãos. Faça o que vocês fazem de melhor. Granjeie, cuide para mim. Ele diz: eu vou fazer uma viagem. Os bens do Senhor também são os bens do seu servo. Isso, irmão, sabe o que revela? Esse versículo aqui nos revela a bondade e a misericórdia de Deus.
o seu amor, a sua benevolência. Por quê? Porque esse texto diz que ele precisou se ausentar, né? E ele precisou se ausentar, mas ele confia os seus bens, né, nas mãos dos teus servos. É interessante de pensar nisso, né? Porque muitas das vezes a gente não dá importância porque de fato e de verdade, o que foi que Deus confiou em nossas mãos, Isabelle? A gente não dá. Deus coloca nas nossas mãos ali algo valoroso, irmãos, e nós negligenciamos, a gente não valoriza. E eu acho interessante quando você olha para o cristianismo, sabe por quê? Presbítero Francisco, porque o cristianismo, ele se difere, ele é distinto de todas as outras religiões. Quando você olha para outras religiões, o que a gente vê? A gente vê que as outras religiões, né? As pessoas das outras religiões, o que eles precisam fazer? Eles precisam trabalhar muito, mas muito para agradar os seus deuses. Eles precisam se sacrificar, eles precisam sacrificar às vezes animais, precisam sacrificar filhos, precisam sacrificar um monte de coisa. Eles precisam fazer um monte de coisa para agradar os seus deuses. Agora, o que é maravilhoso do cristianismo, sabe o que é? É que o profeta diz o seguinte: desde a antiguidade nunca se viu, nem ouvido algum ouviu, ninguém conheceu um Deus que trabalha em favor daquele que o busca. Camarada, salva a gente, dá a vida eterna pra gente, nos concede livramento, proteção, redenção, salvação, bens, proteção para a família, mantém a nossa casa guardada, protegida, a nossa despensa cheia, e ainda trabalha ao nosso favor, irmãos. Que Deus é esse? Esse é um Deus maravilhoso. Ele não exige muito de nós, não. Ele só exige obediência. Ele só quer que nós sejamos os seus filhos de verdade. Enquanto as outras religiões, as pessoas precisam fazer das tripas coração para adorar e para agradar os seus deuses, o Deus que nós servimos, Cris, trabalha para nós. Quando você está enfrentando a maior luta da sua vida, Ele diz: opa, sai daí. Nessa luta você não precisa pelejar, porque essa luta é minha. Nessa luta, deixa que eu trabalho. Quando você está enfrentando um momento de dificuldade muito grande, Ele chega, Ele te abraça, Ele te envolve, Ele te conduz. Quando você se sente sozinho, Ele te consola, Ele te direciona, Ele te impulsiona, Ele te levanta, Ele te abençoa, porque nós temos, irmãos, um Deus que trabalha ao nosso favor. Aleluia! Qual religião tem isso? Fala pra mim. Nenhuma. Nenhuma. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Como diz a nossa irmã Jaque, Jesus Cristo, irmãos, Ele é cheiroso mesmo. Ele é cheiroso. A Bíblia diz que nós temos que exalar esse cheiro de Jesus, irmãos. O cheiro suave de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Deus. Por isso, irmãos, que caminhar com Jesus não é trocar de religião, não. Sair de uma igreja para outra não é. Servir a Jesus Cristo, irmãos, está para além da religião. Porque servir a Jesus Cristo, você não precisa fazer caras e bocas, você não precisa vestir a mantra de santidade da religião, você não precisa dizer que você é o melhor, que você é o bonzão, que você é o sabichão, ou que você é o santarrão, não. Você só precisa dizer: ah, Deus, eu preciso do Senhor, porque eu sou pecador e a tua graça me basta. É só isso que a gente precisa dizer, irmãos. Não precisa de mais nada. Eu não preciso dizer para ninguém que eu sou melhor do que ninguém, não. Eu só preciso dizer: Senhor, se não fosse o Senhor eu já tinha parado. Se não fosse o Senhor eu não estaria mais aqui. É isso que a gente precisa dizer. Por quê? Porque os bens do patrão também é os bens dos seus servos. Tudo que Ele tem, Ele confia a cada um de nós, irmãos. E nós temos que entender isso. Deixa eu correr que esse relógio está terrível hoje. Terceira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, que os bens do Senhor é de natureza comunitária. Os bens do Senhor é de natureza comunitária. Agora veja bem, Ele chamou a todos, chamou todos os seus servos. Ele não faz distinção de filho e Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Agora, uma coisa é bem importante a gente realçar: a sua graça está disponível a todos. O que recebe um talento,
o que ele faz com esse um talento que ele recebeu? Ele enterra. E ele enterra esse talento, né? Ou seja, ele não se desenvolve, ele vive uma vida reclusa, ele é detentor do conhecimento, ele é detentor das graças e da bênção de Deus, ele conhece o seu patrão, ele sabe a maravilha que é estar com o seu patrão, mas apesar de tudo isso, ele prefere viver sozinho, ele prefere viver isolado, ele prefere fazer tudo sozinho, ele se coloca na posição, né, de que tudo sabe, de que tudo pode, enquanto o que recebeu 5, o que recebeu 2, exala a graça do seu patrão, enquanto o que recebeu 2 multiplica os talentos, o que recebeu 5 granjeia e vai dizendo: olha, o meu patrão é fera, o meu patrão é bom. Esse aqui não, esse aqui ele diz que conhece o patrão, mas infelizmente o que ele faz é ridicularizar o seu patrão. Ele não dá ao patrão a devida honra que o patrão precisa. Enquanto todos exalam ali a graça e a bondade de Deus, ele não. Ele diz assim: olha, eu vou falar logo, você quer servir a Deus? Vê se não é o discurso de muitos crentes hoje em dia, o desse camarada. Ó, você quer servir a Deus? Já vou dizer logo, hein? Do jeito que você está aí, irmão, a mão de Deus vai pesar. Do jeito que você está aí, é leito na certa. O quê? Você quer servir a Deus mesmo? Ó, já tira essa calça, já põe uma roupa, já põe uma gravata. Ó, você tem que andar assim. Por quê? Porque o meu Senhor, você não tem noção de quem Ele é. Ele colhe onde não planta. O cara é violento. Ele ajunta onde não espalha. Se ele pegar você balangandando desse jeito, você está perdido. Olha a concepção que esse cara tem do seu Senhor. Ele ridiculariza o seu Senhor. Só que o que esse servo da parábola não entendeu é o que muitos cristãos hoje não entendem. Sabe o quê? Que o Senhor da parábola é o Emanuel. E o que significa Emanuel? Deus conosco. Ele está conosco. Por isso que os bens do patrão é comunitário. O bem do patrão é comunitário. Por quê? Porque ele só me dá se eu for multiplicar. Ele só me dá se eu compartilhar, né? E aí, irmãos, e de verdade aqui, ó, uma coisa que eu fico muito triste é quando eu ouço, por exemplo, alguém dizer o seguinte, ó: o meu Deus mandou te dizer, o meu Deus mandou te falar. Que meu Deus o que, rapaz? O nosso Deus é nosso Deus, ele não se intitula uma só pessoa, não. Tem pessoas que acham que são exclusivistas no céu. O meu Deus mandou te dizer, o meu Deus mandou te falar que nada. O Pai não é seu nem meu. De quem é o Pai? O pão não é meu e nem seu. De quem é o pão? É nosso. Se o Pai é nosso, Ele só me dará talentos para me granjear com os meus irmãos. Se o pão é nosso, Ele só me dará na perspectiva de eu compartilhar, de eu espalhar esse pão. É assim que funciona, porque os bens do Senhor é de ordem comunitária. Não existe esse negócio de trabalhar sozinho. Não existe, porque Emanuel é Deus. Ele só pode ser comigo se eu for com alguém, irmão. Não tem jeito. Ele só é comigo, pastor Emanuel, se eu for com o Senhor, se eu for com a irmã Rose, com a irmã Débora. Não tem esse negócio de meu Deus mandou dizer. Ah, é? Alô, né? A santidade é o meu Deus. E é impressionante que quando a pessoa fala o meu Deus, a impressão que dá é que realmente o Deus é só dela mesmo. Que a gente se sente tão mal de ouvir isso que a gente fala, meu Deus, estou ruim mesmo, viu? O Deus é dele, o Deus é dela, não é nosso. Ó, o meu Deus mandou te falar. Ele não é meu também, não? Não, é meu. Não é? Não, irmãos, o nosso Deus não trabalha assim, não. Ele é nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, e Ele não vai livrar as minhas ofensas, Ele vai perdoar as nossas ofensas. Perdoe, Senhor, as minhas, só as minhas dívidas, não. Perdoai as nossas, né? Mas a gente vive. São pessoas que não conhecem o Senhor. Não entendeu o que é os talentos, por causa de uma visão distorcida de Deus e distorcida dos talentos, aí não anda bem com ninguém. Por quê? Porque não conhece o Senhor.
não conhece o Senhor. Quarto lugar, meu Deus. Quarto ensino aqui para nós esta noite, antes de nós ceiarmos. Os bens do patrão é de natureza reprodutiva. Que coisa gloriosa, né? É de natureza reprodutiva. Veja comigo aí o versículo de número 17, né? Diz assim o versículo 16: E tendo partido o que recebera 5 talentos, ele negociou e granjeou mais 5. Ele granjeou mais 5, irmãos. Deus espera que o talento dado a nós, ele seja o quê? Multiplicado, reproduzido. E ele faz isso como? Como é que ele faz isso? Ele faz isso de acordo com a capacidade de cada um. Está aí no texto, olha aí. Versículo 15 diz: E deu um 5, e deu outro 2, e a um ele deu 1. E a cada um ele deu segundo a sua capacidade. Você sabe por quê? Sabe o que isso significa, Ives? Que Deus, imagine, vou conjecturar aqui, que ele olhou para esses 3 cidadãos e ele olhou e falou assim: bom, vou classificar as prioridades. Para um ele deu 5. E porque ele deu 5, ele entendeu que Deus, o seu patrão, era a prioridade para ele. Trabalhar para o patrão, multiplicar as coisas do patrão para ele era a prioridade. O que ele deu 2, o patrão estava no segundo lugar da lista de prioridades, né? Trabalhava, mas né, ele pensava um pouquinho ali nele e tal, mas ainda pensava no patrão. Mas o que recebeu 1, irmãos, o patrão estava no 10º lugar das suas prioridades. Agora, traz essa palavra aqui para os nossos dias de hoje. Quero fazer uma pergunta para você. Em que lugar das suas prioridades Deus está? Em que lugar das prioridades Deus está? Você sabe qual é o problema, irmãos? A gente se relaciona com Deus na medida em que o calo vai apertando. Deus, infelizmente, para muitas pessoas, Ele não foi e nunca será prioridade. Deus está ali, ó, no 5º, no 6º, no 7º lugar. E olhe lá se está. Sabe? Não está nem aí. E infelizmente, aí o que vai acontecendo é o quê? As pessoas têm uma visão equivocada de Deus, uma visão equivocada do talento, e aí ele não consegue compartilhar, não consegue ali desenvolver o seu talento. Por quê? Porque Deus não está no seu quadro de prioridades. Agora é interessante pensar nisso, irmãos, porque Deus sabe o que a gente faz. Se o que a gente faz é produto do coração ou é produto de interesse, Ele sabe. Ele sabe. Hoje pela manhã, né, eu estava lá no escritório lá, preparando o sermão, e eu lembrei de um irmão. Lembrei de um irmão que ele, em 2013, ele disse para mim assim: pastor, o senhor ajuda aí a fazer uma oração, uma campanha comigo lá em casa, né, para Deus abrir as portas? Eu falei: vamos lá, né? Vamos lá. Ficamos lá 7 dias, 7 dias, né? Um dia por semana, na casa desse irmão. Fizemos ali um culto abençoado, 7 dias ali de propósito para Deus abrir as janelas dos céus. Fazia 2 anos e meio que ele estava desempregado. E aí o que Deus fez? Pela sua infinita graça, pela sua benevolência, Ele deu ali, Ele abriu as portas dos céus. E aí, eu lembrei disso porque eu fiquei pensando naquele que Deus deu um talento, né? Por que Deus deu um talento, mesmo sabendo qual eram as prioridades do coração daquele homem? Ele fez isso para deixar bem claro que na presença de Deus, ninguém fica sem nada, Cris. Na presença de Deus, até aquele que se aproxima de Deus, né, com intenções ruins, até aquele que se aproxima de Deus na perspectiva ali, né, de se ausentar, mesmo estando na presença de Deus, esse Deus ainda confia um talento só para ver se essa pessoa realmente está disposto a trabalhar. Resumindo a história do irmão, Deus abriu a porta, ele começou a trabalhar, maravilha. Ele disse para mim assim: pastor, olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus abrir essa porta, eu vou ser fiel, vou ser um dizimista fiel, vou ser assíduo nos cultos, sabe? Vou trabalhar ali no reino, sabe? Vou ser um ofertante fiel, beleza. Bom, o que aconteceu foi que Deus abriu a porta. Esse camarada nunca foi um dizimista fiel,
nunca foi um ofertante fiel e nunca foi assíduo no culto. Nunca. Deus abriu a porta e ele então começou o quê? Negligenciar, né? Ô irmão, poxa, já tem quase um mês que eu não te vejo. Ah, pastor, o senhor sabe, né? Estou trabalhando pra caramba. Ah, não, tá bom, vamos continuar orando para que Deus possa beneficiar a sua vida. E, ô irmão, já faz aí, né? Quase 2 meses que eu não te vejo, né? Ah, tá bom. E ele, pastor, olha, queria falar pro senhor que esse mês eu não consegui ofertar e nem dizimar, mas mês que vem, falei, irmão, você não precisa dar satisfação para mim não, fica tranquilo. Beleza. No outro mês, pastor, olha, esse mês, desculpa aí a minha ausência, também não consegui ofertar nem dizimar. Não, tranquilo. Sabe o que aconteceu? Resumida a ópera, ele arrumou um emprego numa empresa aqui próximo chamada Stringal. O que aconteceu foi que primeiro mês, o segundo mês, beleza, ele recebeu o salário bonitinho. Ele não fez propósito nenhum comigo, mas Deus, quando o chamou, entregou na mão dele um talento. E sabe o que aconteceu, irmãos? Olha o que aconteceu com ele, eu só acreditei porque eu acompanhei. O terceiro mês o salário dele não caiu, caiu o salário de todo mundo, menos o dele. O quarto mês o salário dele não caiu, de todo mundo caiu, menos o dele. Ele foi no RH, o RH falou, meu, tá tudo certo aqui. Foram no banco, tá tudo certo também. Terceiro mês, quarto mês, quinto mês. Aí, irmãos, olha que coisa interessante. O Senhor Deus fechou a porta com a porta. Estava trabalhando e muito, fazendo hora extra que nem um camelo. Mas o que a palavra de Deus diz lá em Ageu, trabalha muito e colhe pouco. Come e fica sempre com frio, com fome. Veste está sempre com frio, porque tudo que faz coloca dentro de um saco furado. E aí eu chamei ele falou, pastor, vamos orar, o senhor pode fazer uma campanha lá em casa. Eu disse para ele, deixa eu falar uma coisa, você vai ficar muito bravo comigo, mas eu preciso ser verdadeiro. Não vou fazer campanha na sua casa, porque você é mentiroso, não comigo, e você é um irresponsável com o reino de Deus. Você precisa, no mínimo, irmão, ser verdadeiro com Deus. Você tem que, no mínimo, dizer para Deus, Senhor, olha, eu sou ruim mesmo, Senhor, eu sou usurento, eu sou avarento, eu não consigo, Senhor, abençoar a sua obra, e mais do que isso, eu sou irresponsável, porque eu não consigo trabalhar na sua casa. Eu invento um monte de desculpa, Senhor, mas é só desculpa, Deus, me perdoa. Não, irmão, você fica aí todo mês, você tem uma desculpa, todo mês você tem uma conversa fiada. Então é o seguinte, nada de campanha na sua casa, nada de nada. Se você quer ter uma vida no altar, então venha para a igreja e seja fiel a Deus. Bom, ele ficou uns 2 meses sem olhar na minha cara, né? Você imagina, ficou mal e falou mal de mim, não sei o que, tal. Mas depois ele voltou. Ele entendeu que não é assim que funcionam as coisas de Deus. E aí ele volta, e aí ele então resolve caminhar de uma forma íntegra com Jesus. Quando ele decidiu ser verdadeiro com Jesus e honrar os dons e talentos e multiplicar e granjear e se colocar diante de Deus, Deus escancarou as portas, irmãos. Os 5 meses de pagamento dele que estava atrasado caiu de uma vez só, né? E com juros e correção monetária. Sabe o que é isso? Às vezes as pessoas têm... Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você pode dizer, pastor, você é um negligente, mas eu confio no Deus que eu conheço, irmãos, que eu sirvo. Eu já desprezei, e a minha esposa está aí, ela quase ficou doida comigo. Desprezei, assim, trabalhos para ganhar muitíssimo. Sabe por quê? Porque esse trabalho ia me afastar de Deus. Eu desprezei. Porque as pessoas, elas têm uma consciência maligna. Satanás põe isso na cabeça, sabe o quê? Não, pastor, você acha? Se eu não trabalhar, como que minha família come? Né? Como assim? Como assim? Cadê a confiança em Deus? O Pai do céu sabe que vocês precisam comer, beber, vestir e todas as coisas, irmãos. Deus não quer que ninguém abra mão de trabalho, não. Deus só quer ser o primeiro na sua vida. É isso que Ele quer. Prioridade. Priorizar Deus. Ele pode fechar as portas, viu? Não vem com essa conversa que eu estou trabalhando, não. Não, pastor, eu estou trabalhando. Aí a pessoa, né, tá ali, Deus abre a porta e a pessoa some.
aí vira avarento, usurento, não oferta, não dizima, não ajuda, não multiplica os talentos, não é disponível na casa de Deus, não é útil para o reino, mas está trabalhando. Mas assim, Deus pode fechar, meus irmãos, não tenha dúvida. Sabe por quê? Porque quem paga as nossas contas, irmãos, não é o suor do nosso rosto, é Deus. Porque o dia que Ele quiser fechar todas as portas, você pode trabalhar dia e noite, nada vai cair na sua conta. É verdade. Simples assim. E a gente tem que ter essa concepção, irmãos. Aquele homem que recebeu 5, ele tinha Deus em primeiro lugar. O que recebeu 1, nem talvez no lugar Deus tinha. Deixa eu perguntar de novo para você não precisa me responder não. Em que lugar da sua vida Deus está? Será que Deus é prioridade na sua vida? Ou será que você também acha que quem te sustenta é você? Não. O oxigênio da sua vida está no céu. O oxigênio da nossa vida está no céu. Eu vou levantar amanhã e vou trabalhar. Se Ele não quiser. E se Ele não quiser? Quantas e quantas pessoas ontem fizeram um monte de planos para hoje, e elas estão sendo veladas no Euclides, no Carminha e no Colinas. Sabe por quê? Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar aquilo que vocês desejam. É Ele, mais ninguém. Agora, quero caminhar para o final. A gente precisa tomar cuidado também, porque a multiplicação pode ser um problema, né? Quem tem 5, multiplicou e ganhou mais 5, então ficou com quanto? Com 10. Você tem um problema daquele que recebe 1 e não faz nada com esse 1, mas você também tem um problema com aquele que recebe 5 e multiplica. Por quê? Porque de repente a pessoa pode estar trabalhando e se esforçando no reino de Deus e na obra, e fazendo isso e fazendo aquilo, e daqui a pouco a pessoa diz: quer saber de uma coisa? Já fiz muito, já trabalhei demais, só eu trabalho aqui nessa igreja, só eu que trabalho nesse reino, já fiz muito, né? Para mim chega. Deus, escolhe outra pessoa aí, porque eu estou sempre multiplicando, eu estou sempre trabalhando, eu estou sempre fazendo. Nessa hora a pessoa pode correr um sério risco, sabe do que, irmãos? De trazer para a sua vida a meritocracia. Achar que tudo que ela faz é baseado no mérito. Eu mereço descanso, eu mereço ficar tranquilo porque eu trabalho muito. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O profeta Amós diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso lugar de descanso, irmãos. Infelizmente, o que derruba muitos homens e mulheres de Deus do púlpito à porta é porque eles acabam se confundindo. Eles acham que a colheita é melhor do que a semeadura. Deixa eu te dizer uma coisa. Não se preocupe com a colheita. Se preocupe com a semente. Você sabe por que muitas pessoas se frustram? Elas se frustram porque elas fazem e fazem na intenção de ganhar alguma coisa em troca, né? Elas se desenvolvem, elas trabalham no reino e elas dizem: eu estou ajudando toda hora esse povo aí, eu não estou ganhando nada com isso. E aí quando não recebem nada em volta, elas se frustram. Mas não, isso é meritocracia. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina é que a gente precisa confiar que enquanto tiver semente, a colheita está garantida. Não importa como seja a colheita, mas enquanto estiver semente, irmãos, a colheita está garantida. O problema todo é que as pessoas, elas começam a trabalhar na igreja, começam a trabalhar no reino, aí elas acham que de servo passaram a ser o quê? Patrão. Agora quem manda sou eu. Vai, pega, levanta, senta, né? Parece um centro de adestramento, né? Senta, levanta, dá pata, vem pra cá, vai pra lá, bate palma, grita, corre, vai. Por quê? Porque despreza a colheita, irmãos. Despreza a semeadura. Acha que a colheita é melhor do que a semeadura. Enquanto houver semente na sua vida, na sua casa, na sua família, a colheita é garantida. Enquanto houver semente, há a colheita. E termino. Os bens do patrão só sobrevivem se for exposto. O versículo 25 disse que o servo, ele enterrou, né? Ele enterrou.
Ele enterrou. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe mais 5 talentos, né? Só que o que recebeu 1 talento, ele enterrou o talento, dizendo: Senhor, eu sabia quem o Senhor era. Eu sabia que o Senhor planta, colhe onde não planta e espalha onde não ajunta. Atemorizado, escondi na terra o seu talento. Não podemos esconder, irmãos, os talentos de Deus. Não podemos esconder os dons de Deus. Pois tudo que Deus dá, Ele dá para nós. Mas não é para nós. O dom que você recebeu, Débora, o dom que você recebeu, irmã Marta, Ele te deu, mas não é para você. Não é. É para ser multiplicado no reino de Deus. É para granjear. É para que isso possa suplantar. É para que as pessoas possam ser abençoadas com isso, Érica, Giane. Senão não adianta. Os bens do Senhor só sobrevivem se ele for exposto. Os talentos dados pelo patrão, se você esconder, você morre e não deixa quem está à sua volta viver. E termino. Uma coisa interessante, irmãos, é que a multiplicação, ela só será de uma forma plausível na nossa vida, de acordo com o amor que a gente tiver pelo nosso patrão, de acordo com o amor que nós temos pelo nosso Senhor, irmãos. Infelizmente, né? Muitas pessoas, elas não têm o Senhor como prioridade da sua vida, sabe por quê? Porque elas não amam o Senhor. A gente só pode priorizar aquilo que a gente ama. Aí, talvez eu priorizo o carro, a casa, o dinheiro, os amigos, sabe, o lazer, qualquer outra coisa, porque o meu coração está nisso. Aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Quem me conhece sabe, irmãos, que eu não sou muito fã de trocar fralda de adulto, não. Eu tenho para mim aqui um seguinte argumento: eu não morro por ninguém, porque Jesus já morreu. E eu não fico doente por quem não quer ficar são. A pessoa vai ter o meu amor, o meu carinho, vai ter a minha lealdade, a minha comunhão, mas eu não, como diz ali o apresentador, eu não vou passar manteiga no bigode do gato, não, irmãos. Entendeu? Não dá. A pessoa que recebe dons e talentos, a pessoa que precisa se desenvolver na casa de Deus, mas é um mimimi, é uma frescurite, é isso e aquilo, não aguenta as lutas, não aguenta as provas. Não dá. Precisa entender que o amor ao Senhor precisa ser primazia, irmãos. Primazia, né? O critério quem me conhece sabe, o critério que a gente utiliza aqui na nossa igreja para levantar pessoas ao ministério não é baseado na amizade, não é baseado na camaradagem, não é baseado no conhecimento, não é baseado em nada de bom que essa pessoa tenha, nada. Ela pode ter conhecimento, sabedoria, dinheiro, o que ela quiser, vontade, motivação, ânimo, o que ela quiser, mas se ela não amar o Senhor, pra gente não presta, porque só faz a obra daquele que enviou quem ama, irmãos, quem ama. E esse é o problema, porque muitos lugares tem um monte de pessoas doentes, porque você tem um monte de líderes que são levantados na camaradagem, na base da amizade, porque tem dinheiro, porque tem condições, porque é sabido. Que importa isso daí para o reino? Nada. Eu não preciso de absolutamente nada de ninguém, porque o rei é rico, ele é dono do ouro e da prata. O rei só precisa que eu e você o amamos. E só multiplica, irmãos, no reino de Deus quem ama o Senhor, quem se preocupa com o patrão, quem trabalha honestamente para o patrão, quem sabe que um dia o patrão vai voltar e que precisa prestar conta. Quem despreza o retorno do patrão vive de qualquer jeito, vive um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé na igreja. Mas quem ama o Senhor não. Quem ama o Senhor, irmãos, sabe de uma coisa, que a alegria está no Senhor. Então, eu finalizo dizendo para você o seguinte: qual é a recompensa para os que não multiplicam, para os que não prosperam?
prospera aquilo que o Senhor Deus deu, qual é a recompensa? O texto nos diz que aquele que não multiplica, mas que quer viver uma vida de aparência, uma vida de fachada, achando que o Senhor não vai voltar, mostra para todo mundo que está tudo maravilhosamente bem, mas está com a vida na lama, terão um final amargo, terão um final triste e doloroso. E aí eu faço uma pergunta para você. Cada um dos que aqui estão, irmãos, essa noite, você que me ouve de casa, você tem muitos dons e talentos, mas você precisa parar de esconder ele. E não somente parar de esconder os talentos, você precisa parar de se esconder, né? Precisa parar de se esconder, precisa entender que a obra de Deus, irmãos, necessita de cada um de nós. Se nós estamos aqui é porque nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para ser sal, sal, sal e sal fora do saleiro. Pular, gritar e reteter. Sal dentro do saleiro não presta para nada. O sal no saleiro só dá glória para o sal, irmãos. Sal fora do saleiro. Multiplicar, granjear, trazer almas para o reino de Deus trabalhar. Olha quanta utilidade você tem e que está parado. Então, quem pode, irmãos? Quem pode, né, parar alguém que dá prazer ao seu Senhor? Quem? Quem nessa terra, quem nesse mundo pode parar alguém que dá prazer para Deus? Quem? Quem é que pode impedir alguém que traz alegria para o coração de Deus? Quem? Romanos 8:30 e 8:39 diz: estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nada, absolutamente nada pode parar alguém que dá prazer ao Senhor. O diabo tenta, as pessoas que não gostam de você tentam, o mundo tenta, mas aquele que está em Cristo, irmãos, é mais do que vencedor, porque foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso que essa noite, irmãos, diante da mesa do Senhor, que está escrito aqui, gratidão, eu e você possamos ter isso, gratidão, fique de pé, que possamos honrar os dons e talentos que Ele nos deu, que possamos honrar de verdade tudo isso que Ele colocou nas nossas mãos. Você tem dom, você tem talento. Ah, pastor, eu não sei fazer nada. Ah, sabe, alguma coisa você tem, senão Deus não te chamava. É só você se disponibilizar. Agora uma coisa é verdade, se você começar a se esconder e esconder o que Deus te deu para fazer, sinto muito. Aquele servo foi desmascarado. Ele foi desmascarado, sabe por quê? Porque ele não passou pelo processo da regeneração. Servo mau e negligente, amarrai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Sabe por quê? Porque dizia que conhecia o Senhor, dizia que amava o Senhor, passou a vida inteira frequentando a casa do Senhor, mas